Eu era pobre, desprezível, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Levante as suas mãos e cante. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos. Mais uma vez, quando Jesus estendeu, oh aleluia, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Um aplauso forte damos a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 1, meus irmãos. Gênesis capítulo 1, vamos à palavra de Deus. Livro de Gênesis capítulo 1. Quarta-feira do grande mover de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Deus seja louvado e o seu nome seja exaltado. Bom estarmos na presença do Senhor, os nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa também. Por favor, tome a sua Bíblia em suas mãos. Este é um culto ao nosso Deus. E como um culto, nós não viemos assistir, nós viemos cultuar a Deus. Quem veio cultuar a Deus, diga glória a Deus. Quem assiste, assiste. Quem cultua, participa.
Quem assiste no momento da oração, fica assistindo a oração. No momento do louvor, fica assistindo o louvor. No momento da mensagem, fica assistindo a mensagem. Mas quem cultua Deus no momento da oração, ora junto e sente o poder de Deus. Quem cultua no momento do louvor e da adoração, não fica de boca fechada nem com as mãos paradas, mas quando a igreja está cantando, canta junto, aplaude junto, glorifica junto, abre a boca e dá glória a Deus com a igreja. Oh glória! Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, é o primeiro capítulo, é o segundo versículo do primeiro livro da Bíblia. Quem encontrou Gênesis lá no final da Bíblia diz amém. Então dá uma olhada aí que a Bíblia deve estar de ponta cabeça, tá? Vocês encontraram Gênesis no final da Bíblia? Não. Gênesis é o primeiro livro, livro do começo, livro do princípio, livro de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Quem achou diz amém. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus fazia o quê? O Espírito de Deus fazia o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. E graças a Deus, amém. Levanta a sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis, daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Exalte ao Senhor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos receber o alimento espiritual, Senhor. Portanto, meu Deus, fale ao coração desse irmão, dessa irmã. Fale, Senhor, ao nosso coração, por intermédio desta santa e gloriosa palavra. Pelo Teu Santo Espírito, nós precisamos ouvir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos receber de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Podeis vos assentar e aplaudir a Jesus Cristo nosso Senhor. O Senhor é grande, a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Quem veio receber a palavra de Deus, diga glória a Deus. O livro do Gênesis é o livro dos começos, é o livro do princípio, é o livro que narra a criação de Deus e todos os eventos ou acontecimentos que o Senhor Deus providenciou pela sua infinita graça e misericórdia, para que fossem compartilhados conosco pelo cânon sagrado, a palavra do Senhor. O livro do Gênesis ocupa a primeira posição. A palavra Gênesis, que significa início, princípio, origem, nascimento. E veja, meus queridos irmãos, que até mesmo antes de aparecer o primeiro homem, ou os primeiros seres humanos na face da terra, antes mesmo de o Senhor Deus, com o poder da sua palavra, a palavra criadora e criativa do nosso Deus, antes mesmo de aparecerem os elementos, água, terra,
luminares, maior, menor, constelações. Antes mesmo, meus queridos irmãos, de acontecer tudo que nós sabemos que já aconteceu, inclusive que nós presenciamos, graças a Deus, com os nossos olhos. A Bíblia Sagrada diz que no princípio Deus já estava lá. No princípio Deus já estava lá. Por quê? Porque Deus é um ser incriado. Deus é a causa de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Podemos recorrer a João capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então nós temos aqui, queridos irmãos, uma palavra que nos traz a ideia de que o Espírito de Deus, o Pai, o Filho de Deus, aquele que hoje nós conhecemos como Filho de Deus, que vindo à plenitude dos tempos, o Senhor o revelou, mas o Verbo de Deus, que estava com Deus, que estava com o Espírito de Deus, a Trindade Santa, que já estava agindo, operando, realizando, estava presente em todos os momentos, até mesmo antes de iniciar a história, porque Ele é Deus. E como Deus, Ele é o princípio e é o fim, é o primeiro e o derradeiro. A Bíblia Sagrada diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, é o versículo de número 2, a parte C, que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, ressaltar esta parte da palavra de Deus e trazer a mensagem para o seu coração, e eu gostaria de saber quantos estão dispostos a receberem a palavra de Deus, a serem receptivos para com a palavra de Deus. Então, por favor, preste bastante atenção, porque nós estamos na quarta-feira do mover de Deus, e o verbo mover está presente no versículo de número 2, na parte C, que nós acabamos de ler. A terra era sem forma, havia uma uniformidade, havia, queridos irmãos, ou até mesmo um caos, como algumas pessoas costumam colocar na teoria do caos. Havia, meus queridos irmãos, até mesmo trevas sobre a face do abismo, quer dizer, faltava luz, faltava forma, mas uma coisa não faltava: o Senhor, o Espírito de Deus já se movia. Glória a Deus. E eu quero trazer para a igreja do Senhor exatamente esta mensagem que fala a respeito do mover do Espírito Santo de Deus. Infelizmente nós presenciamos na história, tanto na história passada como na história atual, na história pós-moderna, ou no contexto da atualidade, infelizmente, quando nós olhamos para o cenário da humanidade, quando nós olhamos para o mundo, nós encontramos este cenário aqui. Encontramos, infelizmente, pessoas sem formas, pessoas vazias, pessoas em trevas, pessoas que estão, infelizmente, sem a presença real do Senhor em suas vidas. Olhamos para a sociedade, olhamos para o mundo atual, o mundo sem Deus, que vai de mal a pior, e nós olhamos e contemplamos que este mundo também está, meus queridos irmãos, entenda, espiritualmente sem forma, pessoas vazias,
pessoas que andam em trevas, pessoas que andam, queridos irmãos, longe da luz de Cristo, da luz do Evangelho, da luz da palavra, da luz do Espírito Santo, pessoas que inclusive pode ser que você esteja aqui nesta tarde, ou ouvindo na sua casa, ou no seu local de trabalho, ou num carro, ou seja lá onde você estiver, que você está se sentindo dessa maneira, sem forma, vazio. Quem sabe você que está ouvindo esta pregação nesta tarde, está sentindo um vazio dentro de si, um vazio dentro da sua alma, um vazio no seu espírito, um vazio no seu coração. Mas eu trago-lhes boa notícia nesta tarde, glória a Deus. Ainda que você se sinta assim, ainda que você esteja desta maneira, isso não impede do Espírito Santo de Deus se mover aqui nesta tarde. Isso não impede e não impedirá o Espírito de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus em tocar na sua alma, no seu coração, trazendo vida onde já não tem mais, trazendo luz aonde há trevas, e trazendo, queridos irmãos, forma aonde não tinha. Glória seja dada ao nome do Senhor. Neste texto bíblico, queridos, nós vemos a demonstração do Espírito Santo agindo no mundo desde a criação. Desde que a terra era sem forma e vazia, isso não impediu o Espírito Santo se mover, isso não impediu Deus se mover. E em nome de Jesus eu quero dizer, talvez você tenha entrado aqui, nem orado você tenha, talvez você tenha entrado aqui sentindo dores, talvez você tenha entrado aqui sentindo vazio, sentindo tristeza, sentindo amargura, sentindo até mesmo vontade de ir para casa, porque você pensa, eu não consigo sentir a presença de Deus na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Mas eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, fique ouvindo a palavra de Deus, porque o Espírito do Senhor está nesta casa. O Espírito do Senhor ainda quer se mover através de você e em você, em nome de Jesus. Não havia forma, estava vazio. E eu me lembro, meus queridos irmãos, de Ezequiel 37, quando o Senhor Deus levou o profeta Ezequiel até um vale que estava cheio de ossos, e a Bíblia enfatiza que os ossos estavam sequíssimos. O Senhor Deus perguntou a Ezequiel, profeta: Ezequiel, porventura poderão viver estes ossos? Ezequiel então responde: Senhor Jeová, o Senhor é quem sabe. E quando Ezequiel se submete à vontade soberana do Senhor, eu preciso dizer isso: Deus é soberano e está acima de tudo e de todos. Talvez você possa estar olhando para a situação caótica da atualidade na humanidade. Você pode estar olhando para a situação da tua casa. Você pode estar olhando, quem sabe até mesmo para a sua situação espiritual. Talvez a sua secura, talvez a sua uniformidade, a sua informidade. Talvez você esteja olhando para o vazio que esteja dentro da sua alma. Mas nesta tarde, Deus me trouxe aqui como ministro da sua palavra, para nós declararmos: o Senhor Jeová é o Senhor que sabe de todas as coisas. É o Senhor que tem o poder para mudar a situação. É o Senhor que tem poder para trazer de volta aquilo que já foi embora, aquilo que já se perdeu. Senhor Jeová, tu o sabes. O profeta Ezequiel não se atreveu a dizer não de forma alguma. Esses ossos não poderão sobreviver ou voltar à vida, porque são ossos secos. O profeta Ezequiel não responde não, Senhor, de forma alguma. Se tivesse ainda pelo menos carne, mas nem carne tem, só tem os ossos. Porque quando o Senhor Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ainda tinha carne.
Quando ressuscitou a filha de Jairo, ainda tinha carne, ainda tinha sangue. Quando o Senhor ressuscitou a Lázaro, ainda tinha um corpo, mesmo que em estado de putrefação, mas ainda tinha carne. Isso não quer dizer que Deus só opere onde tem alguma coisa. É por isso que Ezequiel responde: Senhor, tu é que sabes. Talvez você esteja olhando e está dizendo: Senhor, mas já não tem mais nada. Senhor, não tem mais nem a carne, só tem os ossos. Mas estou aqui para dizer que Deus é Deus que ressuscita mesmo dos ossos. Eu estou aqui como ministro de Deus nesta tarde para dizer: talvez você entrou aqui sem sentir nada, talvez você entrou aqui sem vontade, talvez você entrou aqui, nem aqui você viria, você estava passando e você entrou nesta casa, e você imagina que para a sua vida não existe mais nenhuma possibilidade de mudança, que na sua vida não existe mais nenhuma possibilidade de restauração, de ressurreição. Mas eu quero que você creia no poder desta palavra, porque esta palavra é poderosa para criar, esta palavra é poderosa, e quando verbalizada, e quando liberada, e quando pronunciada, Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que já não existe, para dar forma àquilo que não tem forma. Levante a sua mão com a minha e receba de Deus esta palavra. Aleluia! Senhor Jeová, o Senhor é quem sabe. Senhor Jeová, o Senhor é quem sabe. Levante a sua mão e diga: meu Deus, o Senhor é quem sabe. Será que pode viver? O Senhor é quem sabe. Será que pode voltar à existência? O Senhor é quem sabe. Será que eu posso voltar a sentir a presença de Deus na minha vida? O Senhor é quem sabe. Será que eu posso ver a minha família restaurada? O Senhor é quem sabe. Será que eu consigo ver a igreja do Senhor ainda se enchendo do poder de Deus, as manifestações de Deus, as grandes realizações de Deus, os grandes milagres de Deus? Levante a mão e diga: o Senhor é quem sabe. Aleluia! O Senhor é quem sabe. Sem forma, vazio, mas o Espírito de Deus se move. E quando o Espírito de Deus se move, Ele coloca tudo no lugar. Aleluia! Quando o Espírito Santo de Deus se move, osso vai encontrar com o seu osso, ossada vai encontrar com a ossada. Aleluia! E assim aconteceu em Ezequiel 37. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou pelo Espírito de Deus, cada osso juntou ao seu osso. Houve um grande reboliço, um grande barulho. Era ossada batendo em ossada, pulando por cima de ossada e indo se encontrar com o seu respectivo osso. Porque o nosso Deus é Deus que coloca em ordem aquilo que está em desordem. E em nome de Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos para ministrar na sua vida hoje. O mover de Deus está colocando em ordem aquilo que estava bagunçado. O mover de Deus está entrando em ação. Alamacanda lamasterias. Aleluia! Alguém acredita na palavra de Deus? Diga glória a Deus. Fique tranquilo, porque o mover de Deus está agindo nesta tarde. Deus está me dizendo aqui que está colocando no lugar aquilo que estava fora. A mão do Senhor está estendida sobre esta casa. Aquilo que estava sem forma, aquilo que estava vazio,
aquilo que estava se perdendo, Deus está dizendo: o sopro do Espírito está trazendo de volta. Canta labassuri me canta labai, oriribi anda labassuri me clama lamasterias. O Senhor Deus é especialista em dar forma àquilo que não tem. O Senhor é especialista em mover aquilo que está inerte. A Bíblia diz que aqueles ossos se juntaram, mas apenas haviam esqueletos. Então o Senhor diz: profetiza novamente. E o profeta Ezequiel profetizou, porque Deus não deixa nada pela metade. A obra que Deus vai fazer não vai ficar pela metade. Aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Se tem alguém que crê nisso, glorifica a Deus. Você não crê mais no poder da palavra, não, meu irmão? Você não crê mais no poder de Deus se movendo? Quantas pessoas já não acreditam mais? Quantas pessoas se tornaram incrédulas? Eu estou pregando para uma igreja que crê no mover de Deus. Eu estou pregando para obreiros que creem no mover de Deus. O Espírito Santo não está de braços cruzados assistindo tudo e vendo o caos acontecer. O Espírito de Deus está se movendo aqui. O Espírito de Deus está se movendo na nossa nação. O Espírito de Deus está se movendo nesta igreja. O Espírito de Deus está se movendo, e não está se movendo em coisas. O Espírito de Deus não se move em coisas. O Espírito Santo se move em pessoas. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que aquele que é movido pela carne vai encontrar a corrupção, mas aquele que é movido pelo Espírito de Deus, este ceifará a vida eterna. O Espírito de Deus se movendo. Agora tinha carne, tinha nervos, tinha pele, mas faltava o Espírito de vida. E como já disse a vocês, Deus não faz nada pela metade. Não adiantava ter aquele monte de cadáver no chão. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não adianta ter ossos, não adianta ter carne, não adianta ter nervos, não adianta ter pele, se não tiver o Espírito. Quantas pessoas estão satisfeitas? Não, já tem ossos. O que você vai fazer com esse monte de ossos? Não, agora os ossos já têm carne. O que você vai fazer com ossos cheios de carne? Não, agora já tem nervos. O que nós vamos fazer com ossos cheios de carne e de nervos? Não, agora já tem ossos, tem carne, tem nervos e tem pele. O que nós vamos fazer com ossos, carne, nervos e pele? São um monte de cadáveres ambulantes. Meus queridos irmãos, a igreja não se conforma com ossos, a igreja não se conforma com carne, a igreja não se conforma com nervos e nem com pele. A igreja só vai se conformar quando tiver o Espírito se movendo em nós. Tamarabassuri me clamas. Não adianta ter estética se não tem Espírito. Não adianta ter estrutura se não tem Espírito. Não adianta ter nervos, não adianta ter tendões, não adianta ter juntas, mas não se mover. Nós estamos aqui para sermos movidos pelo Espírito Santo. Quem está se movendo pelo Espírito, levante a sua mão e dá glória a Deus. Alemacandalamassuri me clamas. Se não houver mover,
haverá inércia. Se não houver mover, haverá paralisação. Se não houver mover, você sabe muito bem, quando uma pessoa está na cama muito tempo, ela acaba ficando atrofiada. Por isso ela precisa passar por uma fisioterapia, pastor. Precisa se mover. Uma pessoa que fica em casa não se move, fica sedentário, fica parado. As juntas começam a ficar endurecidas, os ossos começam a doer quando a pessoa faz um simples movimento, porque está tanto tempo parada, está tanto tempo inerte, está tanto tempo paralisada numa cama, que não consegue se mover mais. E quantas pessoas espiritualmente estão tanto tempo paradas, estão há tanto tempo atrofiadas, que já não sente mais o mover de Deus. Se prepara, porque o Espírito Santo te trouxe aqui para mexer contigo. O Espírito Santo te trouxe aqui pela fisioterapia espiritual. Deus está dizendo: levanta, pega a tua cama e anda, porque Deus não quer te ver parado, Deus não quer te ver paralisado, Deus quer te ver no mover do Espírito. Oh, glória a Deus. Eu lembro agora de Ezequiel 47, quando o Senhor Deus mostra as águas que corriam do seu trono, e aquelas águas, elas começavam a encher, e o profeta entrou nas águas, aleluia, oh glória a Deus, e aquelas águas eram como rios. Jesus disse: rios de água viva correrão do seu ventre. O Espírito Santo de Deus nunca foi comparado com água parada. O Espírito de Deus nunca foi comparado como uma lagoa, como um lago. O Espírito Santo na Bíblia é comparado como rio, e você sabe que rio está sempre em movimento, o rio está sempre correndo, não é água parada, porque água parada cria dengue. Crente parado, que não tem o mover do Espírito Santo, fica dengoso, fica bicudo, fica manhoso, fica preguiçoso, não quer mais orar, não quer mais buscar a Deus, não quer mais sentir o Espírito Santo. O Espírito de Deus quer mexer com você aqui. Aleluia! Deus não quer uma igreja parada, Deus não quer uma igreja inerte, Deus não quer crente paralisado, apenas assistindo. Eu disse para você, eu não vim aqui assistir culto, eu vim cultuar a Deus. Quem veio cultuar a Deus? Quem veio cultuar ao Senhor? Sem forma, vazio, cheio de ossos. A água estava parada lá naquelas talhas do capítulo 2 do livro do Evangelho de São João. Mas o Senhor disse: pegue aquelas talhas de água e movimente aquelas águas, leve aquelas águas para o mestre-sala. Aquilo que era água, aquilo que estava parado dentro de jarros, aquilo que servia apenas para a purificação dos judeus, o Senhor moveu, o Senhor agiu, o Senhor operou. E a Bíblia Sagrada diz que quando levaram aquela água para o mestre-sala, já não era mais água, mas era vinho de melhor qualidade. O que quer dizer isso? A água é incolor, é inodora, é insípida, é transparente. A água não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor. Mas quando o mover de Deus, quando o agir de Deus tocou naquelas águas, aquilo que era sem cheiro, agora tem cheiro de vinho. Aquilo que não tinha sabor, agora tem gosto de vinho da melhor qualidade.
Aquilo que era insípido, aquilo que era transparente, agora tem coloração, tem sabor, tem cheiro e tem qualidade, porque esse é o milagre que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Quando o Espírito Santo age, quando o Senhor toca, o Senhor, além de mover, Ele traz qualidade de vida, Ele traz sentido à vida, Ele traz a operação do seu agir, do seu mover, do seu operar. Você não veio aqui simplesmente ouvir uma mensagem, você veio aqui ser impactado pelo mover do Espírito de Deus. E você que entrou aqui desenganado, vai sair daqui curado em nome de Jesus Cristo. Você que entrou aqui viciado, saia liberto pelo poder de Deus. Aleluia! É o poder de Deus se movendo, é o poder de Deus agindo, é o poder de Deus realizando a sua obra. Salmo de número 115. Os deuses deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxergam, tem nariz, mas não cheiram. Eles até têm mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, não se deslocam, não se mexem. Estes são os deuses estranhos que estão nas prateleiras, que estão nas lojas de artigos religiosos, que estão nos quadros inertes, numa parede, no retrovisor de um carro, num crucifixo, com semblante de derrotado. Veja, meus queridos irmãos, este não é o Deus que eu prego aqui nesta tarde, porque o Deus da Bíblia é um Deus que fala, é um Deus que enxerga, é um Deus que está com as mãos estendidas em favor do seu povo, é um Deus que vai ao encontro daqueles que se chegam a Ele, porque diz: chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. Esse é o Deus que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala com a igreja. Esta igreja não adora um Deus morto, esta igreja adora um Deus vivo e que se move pela nossa adoração e pelo nosso clamor. Aleluia! O Pai se move, o Filho se move e o Espírito Santo se move. O Senhor Deus se moveu em favor de Israel em muitas ocasiões. O Filho de Deus declarou: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Espírito de Deus já no princípio se movia sobre a face das águas. Aí eu pergunto para você: se o Pai se move, se o Filho se move, se o Espírito se move, por que a igreja quer ficar parada? Por que você quer ficar parado? Porque você está com os braços encruzados ainda. Levante a sua mão e dê glória para Jesus. Ele se move e a igreja dele precisa estar em movimento. A igreja que é usada por ele está em movimento. O servo de Deus que é usado por ele está em constante movimento, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo angustiado, mas a igreja não para, a igreja está em movimento. Se coloque de pé comigo se você crê no poder desta palavra. Você crê no poder de Deus através da palavra? Eu já falei com Deus que eu vou ficar parado no meu canto. Se você tem o Espírito de Deus, eu duvido você ficar parado. Se você é movido pelo Espírito Santo, eu duvido você ficar parada. Se você é movido pelo Espírito Santo, ainda que você queira parar, Deus não deixa você parar. As águas do Espírito correm em você. O azeite do Espírito se move na sua vida.
E em nome de Jesus Cristo, Deus me trouxe aqui para falar com esta igreja. O Espírito de Deus está se movendo. O Espírito de Deus está agindo. O Espírito de Deus está te tocando aí agora. Coloque a mão sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Nós vamos fazer 2 minutos de oração. E você vai dizer: Espírito Santo, mova-se na minha vida. Quem é templo do Espírito Santo aí? Deixa eu ver. Tá bom, tem umas 20 pessoas, né? Umas 20, tá bom. Se o Espírito de Deus se mover nessas 20, já dá. Deixa eu perguntar de novo: quem tem o Espírito de Deus morando em você? Então, se Deus mora em você, Ele se move em você. E se Deus se move em você, você não consegue ficar parado, olhando o caos, olhando as coisas se acabando. Você se move pelo Espírito de Deus para fazer a diferença. Davi olhou e viu o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Mas o Espírito de Deus se movia em Davi. E Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem tem o Espírito de Deus não aceita o gigante ficar zombando e ele ficar parado sem fazer nada. O Espírito de Deus se movia na vida de Neemias. E quando Neemias ficou sabendo que os muros haviam sido derrubados e as portas tinham sido fendidas a fogo, Neemias não ficou parado tomando o melhor vinho do rei que ele tinha. Ele poderia fazer isso. Ele era sommelier do rei, ele era copeiro do rei. Mas quando ele fica sabendo do caos que estavam as muralhas de Jerusalém, as portas da cidade, Neemias é movido pelo Espírito Santo. E Neemias pede carta e diz: deixa eu ir lá para fazer alguma coisa. Deixa eu ir lá. Você vai ficar assistindo? Você vai ficar apenas olhando? Você não vai fazer nada. Mas eu não posso. Se você não pode, o Espírito de Deus pode. Você vai ficar assistindo a coisa acontecendo e não vai fazer nada? Você vai ficar olhando as coisas acontecendo e não vai fazer nada? Ou você vai dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Alabacanda alabaia. Oh glória. Mas a terra está um caos, pastor. Mas por isso que Deus nos colocou aqui. Mas a política está um caos. A educação está um caos. A segurança está um caos. A saúde está um caos. A sociedade está um caos. Mas é por isso que Deus te chamou. É por isso que Deus te levantou. É por isso que Deus te encheu do seu Espírito. É por isso que Deus colocou nas suas mãos essa tocha de fogo. É por isso que Deus te levantou. Marabacalabasuribicai. O Espírito está em movimento. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Isso, fecha os seus olhos. Eu quero fazer esta primeira oração para o Espírito Santo se mover. Porque se o Espírito Santo não se mover, ninguém vai aceitar Jesus hoje aqui. Ninguém vai reconciliar hoje aqui. Ninguém vai ser curado hoje aqui. Nós vamos ficar apenas nos desgastando. A igreja que não é movida pelo Espírito se desgasta. A igreja que não é movida pelo Espírito Santo se acaba. A igreja que não é movida pelo Espírito Santo se arrebenta. Quem não é movido pelo Espírito Santo cansa. Mas quem é movido pelo Espírito é renovado por Deus. Oh, arrabachuribi calabasuribi canta lamanás. Urimianda lamanás, urimidou biandereme canta labaia. Mova, Senhor, na minha vida. Mova-se, ó Deus. Mova-se na vida desse irmão agora. Mova-se na vida dessa irmã agora. Mova, Senhor. Move, Senhor. Move, Senhor. Move, Senhor. Move na vida desse obreiro. Move na vida desse pastor. Move na vida desse diácono. Move na vida desse presbítero. Move na vida dessa obreira. Move, move. Riba, lava, shuri, cada, lava, lai.
Senhor. Move na vida desse católico agora, para trazê-lo ao arrependimento e à conversão, ao Evangelho. Mova-se, ó Deus, na vida dessa pessoa que ainda não te aceitou. Mova-te agora, mova-se agora, mova-te agora. Repalabassuri me calabastar, palabassuri me clamas. Oh, de calabassuri me clama, labasteri me clamas. Move, Senhor, move o coração dessa pessoa, senão ele não vai te aceitar. Move o coração dessa pessoa, senão não vai reconciliar. Move, Senhor, o coração dessa pessoa, senão não vai reconciliar contigo, não vai fazer conserto contigo, não vai andar contigo. Mas se o Senhor se mover,